9. Amém? Lucas 9, a partir do verso 10, o mesmo texto da semana passada. Lucas 9, a partir do verso 10, nós vamos continuar nesse texto da semana passada. Lucas 9, verso 10, eu queria que... Irmãos, como tenho dito, eu convido você a experimentar esse tempo como um tempo especial, como um tempo importante, como um tempo de fato sagrado. O tempo quando nós nos encontramos em torno da palavra é sempre um tempo sagrado. No Novo Testamento não há mais lugares sagrados. Por isso que em João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ela questiona, olha, alguns dizem que nós deveríamos adorar em Jerusalém, outros em Samaria, aonde de fato que a gente deve adorar? E Jesus vira para ela e diz, olha, nem aqui e nem lá, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque não há mais no Novo Testamento lugares sagrados, mas há um momento sagrado. E o momento sagrado é quando o Senhor fala conosco. Quando nós estamos reunidos como igreja, esse é o momento sagrado. Como disse no domingo passado, esse momento é o momento quando estamos reunidos diante do discipulado de Jesus que acontece em meio à multidão. Então, irmãos, quando nós estamos aqui, nós estamos sendo discipulados por Jesus. Portanto, abra o seu coração e esteja pronto a ser discipulado por Jesus. Amém, meu querido? Portanto, se alguém, tente ao máximo possível não levantar, não sair para ir ao banheiro, para beber água, lógico, a não ser que você tenha muita dificuldade, o oficial que está na escala, por favor, se alguém estiver lá por baixo, manda subir, né? Eu peço encarecidamente, porque nós estamos no momento sagrado. Então, lá, capítulo 9, verso 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvos se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Como temos dito, irmãos, nós hoje encerramos uma caminhada, uma série de sermão, uma série onde nós conversamos sobre a necessidade de uma reforma interior. Eu creio que tudo quanto temos experimentado tem nos mostrado quanto precisamos de uma reforma interior. Nós não apenas temos passado por dias turbulentos que nos desestabilizam emocionalmente, mas nós temos vivenciado numa geração, num tempo que tem características tão gritantes e incisivas que nos empurram para longe do Evangelho.
nos empurram para longe dos princípios e valores. Ainda que não queiramos ser empurrados para longe, mas tudo isso acaba, sem dúvida, nos empurrando para longe. Toda vez que nós olhamos, em primeiro lugar, para a nossa vontade, isso é reflexo de que temos sido empurrados para longe do Evangelho. Toda vez que nós não conseguimos enxergar o outro e a necessidade do outro, isso é consequência, é sinal de que temos sido empurrados para longe do Evangelho. Toda vez que nós desenvolvemos uma vivência autocentrada, isso é reflexo de que temos sido empurrados para longe dos ensinamentos, dos valores do Evangelho. Aliás, nós estamos vivendo uma geração, um tempo que não sabe discernir o que é o Evangelho. Não sabe discernir o que é o Evangelho. Existe um livro extraordinário que eu aconselho que você compre, leia e devore, que é o Evangelho Centrado, ou melhor, Igreja Centrada, de Timothy Keller. Leia esse livro, compre esse livro, adquira esse livro. Quer uma boa leitura? Está aí, Igreja Centrada, de Timothy Keller. E ali ele vai trabalhar exatamente essa questão do Evangelho. Mas nós estamos num tempo difícil. E como temos falado em nossa caminhada, temos percebido que o instrumento que o Senhor utiliza para nossa reforma, em meio a tudo isso que estamos vivendo, é o discipulado. É o discipulado. A diferença entre os clientes consumistas e os discípulos de Jesus. Como falamos no nosso primeiro encontro, há diferenças que existem no discípulo de Jesus. E o discipulado, no contexto da igreja local, precisa observar duas questões. Como falamos domingo passado, o discipulado de Jesus, ele acontecia diante da multidão, mas acontecia também em grupos pequenos, mas acontecia também nos encontros individuais. Agora, no que diz respeito ao discipulado no contexto da igreja local, duas questões precisam ser observadas. Primeiro, uma maior consciência e intencionalidade. Ou seja, nós estarmos aqui reunidos em meio à multidão, conscientes de que estamos sendo discipulados. E, portanto, estarmos aqui intencionalmente para sermos discipulados. Não é vir por vir, não é vir para perceber se a palavra foi boa ou não foi, se a palavra demorou ou não, se a palavra foi com trocadilhos ou não, se o louvor estava bem ensaiado ou não, se o louvor cantou a música que a gente gosta ou não, mas nós estamos aqui com uma consciência, a consciência de que somos discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, somos aqui nesse momento sagrado, reunidos em torno do Evangelho, em torno da palavra, estamos sendo discipulados. Mas essa consciência precisa traduzir-se numa intencionalidade. Por isso, como eu falei com você, há alguns irmãos, por exemplo, que têm um excelente hábito de anotar. Principalmente você, que é líder de conexão, você precisa desenvolver o hábito de tomar notas de questões que você tocam na tua alma. Porque nós estamos aqui conscientes e de forma intencional, pois somos discípulos de Jesus e estamos sendo discipulados por sua palavra. Mas uma segunda questão também é que precisa haver uma visão mais orgânica de todo esse processo. Precisa haver uma visão orgânica desse processo. Nós não podemos mais, na nossa geração e no nosso tempo, desenvolvermos e criarmos
momentos de encontro sem que haja um sistema orgânico de discipulado envolvido nesse processo. Então, os nossos encontros precisam também ser conscientes e intencionais. O que eu quero dizer, se algum ministério está pensando em realizar um encontro, qual a consciência que envolve esse encontro? E qual a intencionalidade desse encontro? Não podemos mais perder tempo com encontro pelo encontro. Nós estamos aqui porque somos discípulos de Jesus e estamos sendo discipulados por Ele. Amém, irmãos? E quando observamos o discipulado segundo Jesus, voltando ao que falamos no domingo passado, nós observamos algumas coisas extraordinárias que nos ensinam. Jesus acolhe as multidões. E é interessante que ele as acolhe, mesmo depois de um tempo de cansaço, mesmo depois de ter saído para se recolher, para descansar, e as multidões o seguem, mas ele ali não olha para si, não olha para as suas necessidades, não olha para o seu cansaço e nem para o cansaço dos seus discípulos, e ele acolhe as multidões. Então Jesus, em seu discipulado, acolhe as multidões. Jesus chama para si os necessitados. Jesus, em seu discipulado, ensina e instrui. Jesus cura os enfermos em seu discipulado. Jesus supre as necessidades do seu discipulado. Jesus se compadece da situação do próximo. E isso tudo, gente, são sinais para o nosso discipulado. A semelhança de Jesus, nós precisamos aprender a sermos acolhedores. Precisamos aprender a chamar a responsabilidade para nós. Jesus chama para si. E é interessante que, nesse sentido, Jesus chama os apóstolos, os discípulos, à responsabilidade. Lembram? Quando eles dão uma desculpa e diz, olha, despede o povo, e Jesus, não, deem vocês o de comer. Quando nós chamamos aqui os líderes, neste ano, irmão, que Deus brote no teu coração o desejo de servir. Chame para si a responsabilidade também do serviço. Todos nós precisamos estar envolvidos no serviço. Você não é menos capaz do que ninguém, mas também não é mais capaz do que ninguém. Há alguma coisa que você pode e deve fazer. Há alguma coisa que você pode e deve fazer. Há diversos ministérios, diversas frentes na igreja. Engaje-se numa dessas. Você agora conhece os líderes das conexões, chega para uma dessas pessoas e diz, olha, como eu posso servir? Como eu posso trabalhar? Se você é discípulo de Jesus, chame para si a responsabilidade. Jesus ensina e instrui. Responsabilidade dos discípulos, ensinar, instruir, curar os enfermos, suprir as necessidades e se compadecer da situação do próximo. Ou seja, há uma característica muito clara no discipulado desenvolvido por Jesus. E eu quero, de forma breve, nessa manhã, perceber primeiro com os irmãos, o discipulado, algumas questões envolvendo o discipulado, segundo Jesus, em meio à multidão. O discipulado que acontece quando nós estamos reunidos aqui. O discipulado que acontece quando nós estamos reunidos como igreja, na celebração. Sabe, no momento quando somos conectados a Deus, no momento de reflexão e adoração ao Senhor, nesse momento somos discipulados. Enquanto Jesus ensina às multidões, os discípulos escutam o ensinamento proferido por Jesus. Esse momento é o momento que o Senhor nos ensina. Mas só o discípulo escuta e apreende o ensinamento. Aprende e recebe o ensinamento. E a diferença entre aprender e receber. Aprender tem a ver com um projeto positivista de ensino. Mas receber
é quando você interioriza o que você ouviu e aprendeu em seu coração. Não há transformação, não há mudança se nós tão somente aprendermos, porque muitas vezes a gente aprende, ouve coisas que até mexem conosco, nos levam até a emoção, mas quando saímos do ambiente em que ouvimos aquilo que nos emocionou, nós simplesmente esquecemos. A gente precisa trazer para dentro do coração, a gente precisa interiorizar aquilo que a gente aprendeu. Em meio à multidão, os discípulos escutam os ensinamentos de Jesus. E isso significa, irmãos, que discípulo que é discípulo, ouve, acolhe e é transformado. Discípulo que é discípulo, ouve, acolhe e é transformado. Quem não ouve, acolhe e é transformado, é multidão. Só é discípulo aquele que em meio à multidão ouve, acolhe e é transformado. O que nós somos? Discípulos ou multidão? Enquanto Jesus ensina e serve as multidões, os discípulos observam e aprendem o que devem fazer, observam e aprendem como devem fazer. São desafiados a serem sinais do seu mestre. Lembra lá daquelas características do discipulado de Jesus? Eles são desafiados agora a acolher também, a chamar para si, a ensinar, instruir, curar enfermos, suprir necessidades e se compadecer. Eles são desafiados, porque eles aprenderam e receberam e interiorizaram os valores, os ensinamentos. Eles não são multidão, mas eles são discípulos, porque os ensinamentos, o Evangelho penetrou na alma deles. E aqui eu queria rapidamente perceber algumas diferenças entre o discípulo e a multidão. O discípulo e a multidão. O discípulo, gente, tem diferenças gritantes para com a multidão. E eu queria que você prestasse atenção, obrigado, Samuel, que você prestasse bastante atenção. A multidão reivindica, o discípulo renuncia. Enquanto que a multidão, quando estava em torno de Jesus, cobrava e clamava e pedia algo, e tinha uma perspectiva de algo, e de fato reivindica algo, o discípulo renuncia. E vejam que os discípulos aqui renunciam, e são ensinados a renunciar, inclusive, o seu momento de descanso em prol dos necessitados. Eles são convidados e desafiados a renunciarem o seu momento de lavar as mãos diante da necessidade daquele povo. Mas eles renunciam a tudo. Meu querido, minha querida, como essa palavra tem caído no desuso no meio de uma cultura consumista. No meio de uma cultura consumista como a nossa, quem hoje ainda fala sobre renúncia? Nós não somos mais ensinados a renunciar, mas nós somos ensinados a reivindicar, a apontar erros, a apontar falhas, a apontar questiúnculas. Nós somos ensinados não a sermos discípulos de Jesus, mas a sermos consumistas, ou melhor, clientes consumistas. O cliente consumista reivindica sempre, porque o cliente tem sempre razão. Mas o discípulo renuncia, abre mão, sofre, padece, traz em si as marcas de Cristo. Essa é a diferença. O discípulo está disposto a abrir mão de tudo.
pois ele encontra o Deus que faz todas as coisas e não apenas observa todas as coisas que são feitas por Deus. O interesse dele é no Senhor e não naquilo que é produzido pelo Senhor. É no Senhor da bênção e não na bênção do Senhor. Portanto, ele abre mão de tudo. Você anda cansado, irmãos? O discípulo abre mão do descanso. Não quando ele está descansado, mas quando ele está exausto e cansado. Ele abre mão. Mas uma outra diferença, a multidão, ela é vulnerável sempre, mas o discípulo é convicto. Um exemplo disso é lá no Evangelho de João, capítulo 6. Quando você olha o Evangelho de João, capítulo 6, você observa que a multidão, ela está vulnerável àquilo que acha que necessita, aos seus quereres, às suas questões. Tanto é que Jesus, ela começa a seguir Jesus porque Jesus multiplica pão, multiplica peixe, porque Jesus cura. Eles começam a perseguir Jesus com outras intenções, não por conta do Deus da bênção, mas por conta da bênção de Deus. E Jesus, então, no capítulo 6, começa a apresentar um sermão tão duro, mas tão duro, que diz o texto que as pessoas começam a se retirar, começam a sair daquele ambiente, começam a ir embora, porque o discurso, a pregação era dura demais. Até o ponto de Jesus, creio eu, não muito satisfeito com aquilo que estava acontecendo, vira para aqueles que haviam ficado e diz: olha, e vocês também não vão se retirar? É como se ele, em outras palavras, parafraseando, dissesse: olha, vocês querem sair também não? A porta da casa, a porta da rua é serventia da casa. Em outros termos, o que Jesus fez foi isso. E é nesse momento que a diferença se torna gritante entre multidão e discípulo, porque muitos saíram, mas quando Jesus fala isso, Pedro se levanta e diz: para quem iremos nós? Pois só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e sabido que tu és o Senhor. Essa é a diferença entre discípulo. O discípulo, ele é convicto. A tempestade pode se instalar, o dia mau pode visitar, sabe, mas as bases da sua vida são sólidas. A convicção, a doença pode nos visitar, o dia mau pode cair sobre nós, mas nós não perdemos a nossa fé. Nós não duvidamos de que Deus é bom o tempo todo. Porque as nossas bases são sólidas, mas a multidão não. A multidão, ela é instável. A multidão se desestabiliza. A multidão, diante da confrontação, se desestabiliza. Diante da tempestade, se desestabiliza. Uma analogia tão simples é quando olhamos o texto que diz a respeito da casa que é construída sobre a areia e da casa que é construída sobre a rocha. Vindo a tempestade, a que é construída sobre a areia, ela desmorona, porque a desestabilidade, sabe, não existe estabilidade sobre a multidão. Mas existe outra diferença. E esse é um problema para os dias atuais. Eu peço que você agora grave, marque, feche a sua atenção aqui. A multidão deseja ser servida, mas o discípulo, ele serve. Se você olhar o texto, a multidão está ali. E é interessante, eu me recuso a acreditar que daquela multidão só uma criança tinha os pães e os peixes naquele lugar. É óbvio que o texto não diz isso, mas eu me recuso a acreditar, porque se uma criança tinha ali pães e peixes, você vai me dizer que em meio a tanta gente naquele lugar, não tinha ninguém com alguma coisa. Quantas vezes a gente sai na rua e tem uma barrinha de cereal na bolsa?
A gente tem um chocolate na bolsa, tem gente que leva até maçã. O problema é que a multidão quer ser servida. Não consegue observar os talentos e os dons que tem e que lhes fora dada pelo Senhor para servir. É interessante que no meio da multidão, aquela criança se torna um discípulo de Jesus, aquele jovem se torna um discípulo de Jesus e apresenta tudo aquilo que ele tem, ele está servindo. O discípulo, ele serve. O discípulo entende que a sua missão é ser canal de bênçãos para o próximo. Se você não sabe no que você pode servir, procure um líder da igreja, procure um oficial da igreja, procure os líderes dos departamentos, dos ministérios, das células. E diga, olha, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso servir, porque eu sou discípulo de Jesus. Amém, gente? Vocês estão quietos demais hoje. Mas a última diferença. A multidão quer o que Jesus oferece. O discípulo quer quem Jesus é. E essa é uma grande diferença. Os discípulos de Jesus, eles querem relacionamento. Eles querem relacionar-se com o Senhor. Eles não querem apenas obter as bênçãos são consequências. Mas eles estão em torno de Jesus porque querem um relacionamento. Nós estamos aqui, irmãos, não para marcar um tempo na nossa agenda, mas nós estamos aqui porque queremos um relacionamento, e relacionamento de discípulo para mestre, de mestre para discípulo. E a questão é que quando exigimos algo da multidão, que só poderia ser cobrada dos discípulos, nós não conseguimos obter. Sabe, grande parte dos que estavam com Jesus, depois se voltaram contra ele, porque eles eram multidão e não discípulos. As opiniões da multidão oscilam, não são estáveis, elas oscilam e fluem de acordo com o conjunto da massa. Quer ver um exemplo? Se não me falha a memória, 1 Samuel, no capítulo 30, quando Davi volta de uma série de guerras, volta à cidade de Ziclag. E quando eles voltam à cidade de Ziclag, eles começam a perceber que os amalequitas haviam estado na cidade e haviam levado todos cativos. Seus parentes, sua família, seus filhos, todos, absolutamente todos, foram levados cativos pelos amalequitas. E o exército de Davi, quando volta e chega naquela cidade, eles entram em desespero. E o texto diz que o desespero é tamanho que eles querem então apedrejar, eles tentam apedrejar o seu líder, Davi. A multidão não é estável. Sabe, a multidão oscila. A multidão flui de acordo com o conjunto da massa. E isso é um perigo. O discípulo não. O discípulo relaciona-se com Jesus. Portanto, a partir desse relacionamento, os seus valores são outros e as suas atitudes são outras. Para finalizar, mas existe um discipulado também, segundo Jesus, num pequeno grupo. E eu quero chamar a tua atenção. No pequeno grupo, no nosso caso, nas conexões, é onde acontecem os esclarecimentos. Aquilo que Jesus ensina no meio das multidões, é no pequeno grupo que as dúvidas são retiradas. Que o ensino exclusivo acontece, que as experiências exclusivas acontecem, que a intimidade e a fragilidade são experimentadas. Ali acontece o desafio de engajamento à missão.
É no pequeno grupo que isso tudo acontece. Lá em Marcos, no capítulo 4, verso 34, nós lemos o seguinte: quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. É no pequeno grupo que as explicações são concedidas, que os ensinamentos mais íntimos são conferidos. Ou seja, Jesus chamou intencionalmente pessoas para aprender a viver como cidadãos do reino, em Mateus 4. Quando olhamos o discipulado de Jesus em pequenos grupos, nós percebemos que o Senhor convida intencionalmente pessoas para um convívio mais íntimo, para instruí-los, ensiná-los a serem cidadãos do reino. E mais tarde, quando uma multidão, por exemplo, seguia Jesus, Jesus concentrou suas atenções não na multidão, mas no ensino e no relacionamento com os 12. Isso está lá em Mateus capítulo 10. Os pequenos grupos são de suma importância no discipulado proposto por Jesus. Jesus utiliza-se de pequenos grupos como um elemento transformador da vida daquelas pessoas por meio de um relacionamento íntimo, gente. Por meio de ensino em intimidade. E esse ensino se aplica às necessidades do pequeno grupo, contextualizadas de acordo com o pequeno grupo. No pequeno grupo não existe uma relação de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, mas existe uma relação de amizade. João 15 deixa isso claro para a gente. Sabe, existe uma relação de família. Mateus 12, 46 a 50 mostra essa relacionalidade de família. E a questão que eu trago para você é o seguinte: você já tomou a decisão de se tornar parte de um grupo pequeno, gente? Você já tomou a decisão de fazer parte de uma conexão? Pois a conexão é instrumento de Jesus para o nosso discipulado. Então vou voltar à pergunta: você já tomou a decisão de sair da multidão para fazer parte de um pequeno grupo? É importante para a nossa intimidade, é importante para o engajamento na missão, é importante para o nosso discipulado. E aí de forma muito rápida, eu quero convidar você a perceber a importância da multidão e do pequeno grupo, de uma forma muito clara. Mas eu queria que você observasse a importância dos dois. Aí? Está sem sinal a TV, ô Sidney? Não me quebra, não. A TV, não Sidney, por favor. Vê se você autoriza aí, por favor, Sidney. Vê se você consegue autorizar aí na TV, porque aqui está certo.
Gente, isso funciona toda hora, não é possível. Ó, vamos lá de novo. Passei tanto tempo fazendo um gráfico para vocês, gente, não é possível. Vamos lá. Tá, tinha que ser Sidney, tá vendo? Valeu, Sidney. Oi? Beleza. Então, vamos lá. Eu queria que vocês observassem, então, a diferença, a importância desses ambientes, a importância da igreja local e a importância dos pequenos grupos. Quando a gente fala do discipulado que Jesus apresenta para a gente, Jesus trabalha com desafios e afetividade. Em todo momento, o discipulado é estabelecido com desafios e afetividade. Só que você tem baixa e alta intensidade de desafios e baixa e alta intensidade de afetividade. E eu queria que você observasse isso. Qual era o propósito de Jesus na relação com seus discípulos? Sem dúvida, transformação e encorajamento. Jesus discipula para que haja transformação. Jesus discipula para que vocês sejam encorajados, para que nós sejamos encorajados. Ele está discipulando esse povo que quer lavar as suas mãos diante da necessidade daquela multidão que os segue. Mas Jesus traz um desafio extraordinário para ele. Para quê? Para os seus discípulos. E traz da mesma forma a afetividade, não apenas o desafio. Jesus ensina com amor e dedicação, mas também desafia-os de forma intensa. E sempre desejando a transformação e o encorajamento em todo momento. O Senhor está encorajando aqui esses homens, para que eles possam assumir a responsabilidade, para que eles possam ser transformados, abrir mão e renunciarem, e então servirem como devem servir. O Senhor Jesus deseja de nós transformação e deseja nos encorajar. Mas, quando há, o que acontece numa igreja que concentra suas ações nos encontros menores, o que acontece quando nós só damos importância aos pequenos grupos, há ali uma alta intensidade de desafio, e aí você tem a direção, mas ao mesmo tempo a baixa intensidade de afetividade. Ou melhor, nos pequenos grupos não, nas multidões. Vamos voltar. O que acontece quando nós só estamos aqui reunidos? Você tem um grau elevado de desafio. A palavra é pregada, anunciada. Os ensinamentos e as instruções são lançados. Mas não há uma grande intensidade de afetividade. Você não conhece de forma íntima necessariamente as pessoas que estão todas aqui. Então você tem desafio, e você tem vários desafios sendo lançados aqui, por exemplo, nessa manhã, mas você não tem encorajamento. Você não é encorajado, porque não há ali intimidade sendo trabalhada. Mas o que acontece quando nós só nos concentramos nos grupos pequenos? Diferentemente, nos grupos pequenos, você tem um baixo índice de desafios, mas você tem um alto grau de afetividade. Portanto, você tem estagnação por um lado, mas você tem conforto. As pessoas ali te ouvem,
oram por você. Sabe, as pessoas num pequeno grupo intercedem por você, responsabilizam-se por você, estão ali com você, diante das dificuldades que você enfrenta. E o que pode acontecer se houvesse então uma sinergia entre as conexões, entre os grupos pequenos e os grupos maiores, entre a multidão, entre a igreja local e os grupos pequenos? Haveria então um encontro, levando-nos à transformação e o encorajamento, gente. Daí a necessidade de nós nos voltarmos aos pequenos grupos. A conexão facilita a experiência, inclusive. Sabe, é ali na conexão, gente, que há experiências com o derramamento do Espírito, sabe, nos capacitando a desenvolver dons e talentos que o Senhor nos dá. Ali nos pequenos grupos é um momento extraordinário para o desenvolvimento do sacerdócio universal do crente. Ali é um momento extraordinário e fabuloso para que a gente desenvolva tudo isso. Para encerrar, eu quero apenas fazer a leitura de alguns versículos que representam para nós princípios que estão presentes no pequeno grupo, que são experimentados no pequeno grupo. Princípios que a gente chama de mutualidade. Vamos lá. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Eu queria que, enquanto a gente vai lendo alguns textos que apresentam para nós princípios de mutualidade e que são muito mais fáceis de serem experimentados nos pequenos grupos, eu queria que você fizesse um exercício. Que você, de forma honesta, olhasse para você e percebesse qual é o grau do seu desenvolvimento nesse texto. Ok? Então lá, dediquem-se uns aos outros no amor fraternal. Romanos 12:10. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 15:7. Aceitem-se, ou seja, acolham uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Gálatas 5:13. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. 1 Pedro 4:9, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Colossenses 3:13, parte A, suportem-se uns aos outros. A parte B, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Colossenses 3:16, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. 1 Tessalonicenses 4:18, consolem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Hebreus 10:24, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 10:25, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Tiago 5:16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Como que você acha que isso é possível num culto público de celebração?
Isso é possível num culto público de celebração? Agora, quando nós estamos reunidos em pequenos grupos, de uma forma simples, a gente abre o nosso coração e a gente é trabalhado, cuidado, acarinhado pelo Senhor no pequeno grupo. 1 Pedro 1,22. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A questão, irmãos, é o que nós somos, multidão ou discípulos. Você tem o poder de decidir isso. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 2, Paulo diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença da multidão. Lembra que eu falei domingo passado? Timóteo, ele não foi discipulado um a um por Paulo. O discipulado de Timóteo aconteceu em meio à multidão. Mas também num pequeno grupo. Mas também um relacionamento íntimo, quando Timóteo procurava Paulo para tirar as suas dúvidas. Procure ser discipulado, irmãos, mas discipule também. Você está saindo com dúvidas? Procure tirar as suas dúvidas. Seja discipulado. E Paulo continua, olha, e as palavras que me ouviu dizer na presença da multidão, confia-as a homens fiéis. Ou seja, você que foi discipulado, discipule outro. E discipule alguém que seja capaz de ensinar a outro, de discipular outro. Isso está em 2 Timóteo 2,2. Para encerrar, eu quero convidar vocês a 4 reflexões, que vocês vão responder para vocês. Primeiro, você já tomou a decisão de tornar-se parte do grupo menor de Jesus? Você já tomou a decisão de fazer parte de uma conexão para que esse discipulado, a partir de princípios de mutualidade, se desenvolvam na sua vida? Ah, pastor, eu não tenho tempo, eu não tenho agenda. Aí, meu irmão, isso quer dizer que falta alguma coisa de discípulo na gente. Porque o discípulo acolhe, o discípulo é transformado, o discípulo avança, conforme os ensinamentos que o Senhor lhe dá em meio à multidão. O ensinamento que o Senhor tem dado a essa igreja é a respeito da importância dos pequenos grupos. É a respeito da necessidade de engajamento nos pequenos grupos. Você precisa fazer parte de um pequeno grupo. Segunda reflexão. Como discípulos de Jesus, você tem valorizado e vivido com a devida intensidade as experiências proporcionadas nas conexões. Quanta coisa que a gente vive na conexão. Quantas experiências, quanta troca, quanta amizade, quanto amor ali envolvidos na conexão. Terceiro, como discípulos de Jesus, tem você vivido os encontros maiores? Ou seja, a nossa celebração, domingo pela manhã, e os encontros menores, as nossas conexões, com a consciência e a intencionalidade devida. E quarto, para encerrar, esse ficou ruim, né? Como discípulo de Jesus, que tem participado dos encontros maiores e dos grupos menores, não estaria na hora de você aceitar o desafio de tornar-se um líder curador? Não estaria na hora de você trazer para si a responsabilidade e servir? E hospedar uma célula? Ou abrir uma célula na sua casa? Ah, mas eu não tenho como sair e me deslocar da minha casa. Abra na sua casa. Abra uma célula na sua casa. Você é discípulo de Jesus.
Você vai ser treinado. Você vai ser auxiliado. Mas esse é o desafio, irmãos. A gente pode sair daqui como discípulo ou como multidão. Quem escolhe é você. Quem escolhe é você. Feche seus olhos. Apresenta a sua vida ao Senhor, meu querido. E eu convido você a refletir diante do Senhor. Qual tem sido o grau do teu discipulado? Se de fato tem havido consciência e intencionalidade em seu discipulado. Se diante das decisões que você deseja tomar, essas decisões têm sido tomadas conforme as orientações do Mestre, e não baseados num simples querer. Se você tem tido a coragem e a sensibilidade de perceber que o Senhor a todo momento tem te convidado e convocado a um grande desafio de forma afetiva: servir. Servir. Se você faz parte da igreja, se você é um discípulo de Jesus, existe algo que você pode e deve fazer. E você precisa buscar isso que você pode e deve fazer. Vamos orar. Senhor, nós nos apresentamos nessa manhã. E diante da caminhada, Senhor, em torno da reflexão de uma reforma interior, o Senhor nos confronta com o desafio do discipulado. Nós nos apresentamos nessa manhã dizendo, Pai, que nós queremos de fato sermos teus discípulos. Pedimos que o Senhor retire de nós todos os impedimentos, principalmente aqueles que estão entranhados em nossa mente e em nosso coração. Retira-os, Pai, joga-os para fora, para longe da nossa vida, para que nós sejamos transformados e encorajados por sua palavra. E a sua palavra tem nos desafiado e encorajado a todo momento, Senhor, na caminhada do discipulado, para fazermos isso de forma consciente e intencional. Portanto, Senhor, ajuda-nos a valorizarmos esse tempo, quando estamos reunidos como sua igreja. Aqui o Senhor tem falado conosco. Aqui o Senhor tem nos confrontado. Aqui o Senhor tem nos discipulado. Aqui o Senhor tem nos ensinado princípios e valores do Evangelho. Aqui o teu Evangelho tem sido exposto, Pai. Aqui temos crescido como pessoas e como servos do Senhor. Mas ajuda-nos também a valorizarmos, Senhor, o discipulado que acontece nos pequenos grupos. Ali onde as dúvidas, elas são saneadas. Ali, Senhor, onde o amor é vivenciado, a afetividade é vivenciada ao extremo. Ali, Senhor, onde existe um outro nível de discipulado, é intimidade, Pai. Ali onde nós podemos pastorear um ao outro, ministrar um sobre a vida do outro, onde nós podemos acolher e orar uns pelos outros, Pai, cumprindo tantos princípios que a tua palavra nos ensina. Desperta-nos, Senhor, e ajuda-nos para que nesse ano, de fato, a tua igreja não seja multidão, mas sejam discípulos do Senhor. E discípulos ouvem, acolhem e são transformados. Que a palavra hoje tenha sido ouvida. Mas não apenas isso, que a palavra hoje e nessa caminhada tenha sido acolhida. Mas não apenas isso, que essa caminhada tenha nos feito ouvir, acolher a palavra, mas sermos transformados pelo poder da tua palavra. Portanto, ajuda, Senhor. Essa semana nós teremos vários encontros de conexão.
que o teu povo esteja engajado. Que o teu povo procure e sinta o desejo no coração de engajar-se para o louvor da tua glória. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Vamos louvar? Vamos ficar de pé, vamos louvar.